Senhores deputados, Sr. Ministro, quando o país assistiu em maio passado à assinatura do memorando de entendimento, portanto, era expectável que neste momento de discussão do Orçamento de Estado para 2012 houvesse umas balizas mínimas em que nos pudéssemos entender, particularmente o PS, o PSD, o CDS, portanto, se subscrevemos o memorando de entendimento, portanto, era lógico que o documento e o grande documento de política orçamental que se seguiria teria que ser forçosamente consensual. Portanto, e penso que não tem sido pela parte nem do Governo, nem pela parte dos partidos que o apoiam, portanto, que tem existido estratégia de confrontação. Portanto, eu penso que no início da sua intervenção, o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos explicou, portanto, o porquê da necessidade de termos este orçamento. Portanto, explicou porque, de facto, o que é fundamental no memorando de entendimento é o cumprimento das metas orçamentais desse mesmo memorando. Portanto, e se o cumprimento dessas metas orçamentais são fundamentais, aliás, está bem explícito que as autoridades nacionais, em caso de desvios significativos, terão que ajustar o programa. Portanto, a lógica seria, neste momento, nós estarmos a discutir e fazer uma discussão a outro nível. Porque eu penso que, em relação a dois aspectos fundamentais, portanto, por um lado, a necessidade da política orçamental para 2012 que temos pré-figurada, e, por outro lado, a origem e a discussão do ajustamento que vamos ter que fazer. Portanto, penso que devia ser dado adquirido e que devia ser algo que, particularmente, os três partidos que suportaram a assinatura do memorando, nesta altura deviam assumir claramente, sem subterfúgios. Portanto, eu penso que este orçamento é um orçamento que rejeita o colapso do país. Portanto, é tão só isso. Portanto, porque, de facto, eu penso que é fácil, inclusive ao Partido Socialista, assumir os desvios. Quando o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, há pouco referiu o mapa do artigo 20, do mapa da página 25, eu não me debrucei sobre o mapa da página 25. Não, mas Sr. Deputado, mesmo não tendo debruçando a muito pormenor, cai logo pela base a sua análise rubrica a rubrica, porque logo na rubrica das despesas totais, Sr. Deputado, nós encontramos um desvio de 3 milhões e 200 mil euros, portanto que submerge todas as outras pequenas diferenças que existem. Sr. Deputado, se analisou com cuidado, portanto, se vir as receitas totais, desculpe lá, se vir as receitas totais previstas no programa de ajustamento são de 71.200 milhões de euros. Portanto, era suposto que na avaliação do primeiro semestre existissem 35 mil milhões e 600 mil euros de... Não vale a pena abanar a cabeça, porque o exercício simplista que o Sr. Deputado fez foi este. Portanto, eu estou a responder à dimensão do exercício que fez. Portanto, e de facto, as receitas totais que atingimos foi 32.300 euros. Portanto, nesta comparação deste exercício simples, sem pretensões, portanto, logo aí o Sr. Deputado acho que incorreu num erro gravíssimo e cai pela base toda a argumentação que desenvolveu a partir daí. Portanto, todas as outras diferenças não são tão significativas. Mas logo aí, ao Sr. Deputado, há logo um diferencial, há logo um desajustamento de 3 milhões e 200 mil euros, portanto, que absorve todas as outras situações. Portanto, e penso que também é consensual que nós, se pensarmos, se elencarmos as causas dos principais desvios, penso que os seus deputados terão, de uma forma mais assumida, de uma forma menos assumida, de perceber que, de facto, o setor empresarial da região autónoma da Madeira provocou um desvio, que a recapitalação do BPN provoca um desvio, que a baixa execução da receita não fiscal provocou um desvio, que a redução menor do que a esperada nas remunerações certas e permanentes, porque não foram cumpridos a redução dos efetivos, portanto, na educação, na administração interna, na defesa, provoca também um desvio. E do lado da despesa, portanto, logo à partida, talvez estejam a esquecer, tanto que as comissões pagas pelo empréstimo também não foram contabilizadas. Portanto, e depois temos a questão dos juros, portanto, a alta taxa dos juros e as despesas de capital. Portanto, por aí, eu penso que se o Partido Socialista estivesse numa lógica de não confrontação
conforme, digamos assim, a saída do Sr. Deputado e o início da intervenção demonstrou. Portanto, eu penso que era possível e era perfeitamente compaginável entendermos quanto, por um lado, há necessidade de política orçamental para 2012, portanto, que foi balizada, grosso modo, logo à partida, com o memorando de entendimento, portanto, que passou a ser a nosso enquadramento, e, por outro lado, a origem da discussão do ajustamento, que eu penso que é perfeitamente claro para todos, portanto, para todos os portugueses é claro que, de facto, em relação a estes grandes números que eu vou referir, de facto, verificam os problemas em relação a estas áreas. Já agora, depois, em termos daquilo, e saindo um pouco desta questão que referíamos, portanto, um sublinhado, portanto, que eu penso que era importante neste momento também, fazer um sublinhado em relação àquilo que o Orçamento de Estado para 2012 nos indica. Portanto, nos indica, enquanto instrumento que vai permitir uma reforma da organização do Estado, um enfoque muito importante em relação às políticas sociais, portanto, em relação à economia e, particularmente, em termos fiscais, porque, de facto, aquilo que se verifica é que o orçamento é duro, o orçamento obriga a ajustamentos das famílias, obriga a ajustamentos de todos os portugueses, portanto, também a questão da equidade social, a questão de ir ao encontro daquilo que são os problemas dos mais desfavorecidos, dos mais fragilizados, tem que pôr reflexo no Orçamento de Estado, porque se de facto o memorando apontava para uma tributação das prestações sociais, tanto do subsídio de desemprego, como do subsídio de doença, do subsídio de maternidade, do rendimento social de inserção, do abono de família, portanto, o Governo conseguiu enquadrar estas situações para elas próprias não ficarem sujeitas a IRS. Portanto, criou-se, além disso, a taxa adicional de solidariedade, portanto, e houve um aumento das mais-valias também mobiliárias para alargar o leque de incidência ao nível de, digamos assim, diluir os efeitos e, de facto, ir ao encontro do Orçamento de Estado de 2012, em que se procura uma maior equidade e também atenção àquilo que são os principais constrangimentos dos mais desfavorecidos, aqueles com menos capacidade contributiva. Sr. Presidente, o Sr. Deputado Paulo Batista Santos faria agora uma breve intervenção no âmbito do Orçamento Retificativo.